Olá, galera, tudo certo? Vamos para mais uma aulinha hoje? Vamos lá para a aula 15 da frente C. A gente vai falar sobre o filo Annelida. Pessoal, um verme também, né? São vermes os anelídeos, mais evoluídos do que os nemateumintes e plateumintes, né? Vamos então dar uma olhadinha nesse filo, quem pertence a esse filo. Dentro desse filo nós temos 3 classes importantes e algumas características aí, né? Então vamos começar aqui, ó. Dentro do filo Annelida a gente tem a classe poliqueta, poli muitas, quetas quer dizer cerdas. Então eles têm expansões na lateral do corpo, de onde saem inúmeras cerdas, tá? Isso para natação, para movimentação deles. São marinhos, né? São chamados de minhocas do mar ou vermes marinhos. Tem tentáculos, né, ao redor da boca, o que diferencia dos outros anelídeos. Tem várias espécies, eles podem viver na água, no meio, nadando, enterrados dentro de buraquinhos nas rochas, entre os corais. Então tem inúmeras espécies e podem viver aí em vários locais, né, dentro do mar, tá? Pessoal, por que anelídeos? Porque eles têm o corpo dividido em anéis, em segmentos, em metâmeros. Então a gente pode dizer que os anelídeos apresentam metameria, tá? Então, esses aí são, na apostila de vocês, lá tem o Palolo, né? Tem dois representantes lá, a Eunice e a Nereis. Então, são 2 poliquetos aí, ok? Muito bem, vamos passar para a segunda classe, o ligoqueta. Queta a gente já sabe que são cerdas, tá? Oligo quer dizer pouco, então poucas cerdas. Então aqui o exemplo mais conhecido, né, da gente é a minhoca. Tem aquela minhoca na terra lá bem mansinha, que é a lombricos terrestres, e tem aquela outra que fica dando uns pulos, né, que a gente chama de minhoca louca, que é a Feretina havaiana. As minhocas, elas possuem cerdas, só que são pequenas e elas são retráteis, então por isso que muitas vezes a gente não enxerga. Então elas se projetam para fora do corpo do animal, auxiliando na sua locomoção, tá? Muito bem, a minhoca também tem esse anelzão maior no corpo dela. A gente se localiza na posição da boca das minhocas porque é a extremidade mais próxima desse anel maior chamado clitelo, tá? A extremidade mais distante será o ânus, ok? Então a gente já está falando aí, né, que o tubo digestório é completo. Então aqui são os oligoquetos, a importância das minhocas, né, gente, vocês sabem disso, né, ela vai ingerindo a terra, formando galerias, que vai aerando o solo, né, e tanto para chegar a água mais facilmente até as raízes das plantas. As fezes da minhoca é o que a gente chama de humus, também é excelente adubo, né, para a terra, para as plantinhas. Então olha só que beleza, né, a minhoca é só benefício, tá? Muito bem. Classe aqueta ou irudine. A na frente, negação, sem cerdas, portanto, né, queta cerdas, sem cerdas. Então, as sanguessugas são os anelídeos que não possuem cerdas para sua locomoção. Eles têm uma ventosa ao redor da boca, uma outra ventosa ao redor do ânus, e eles se movimentam, né, grudando essas ventosas, aí larga uma ventosa, põe mais para frente, larga outra, e assim eles se locomovem, tá? As sanguessugas tem várias espécies, várias colorações, nem toda sanguessuga é preta brilhante, tem sanguessuga avermelhada, acinzentada, as sanguessugas vivem na água doce, né, em terra bem úmida, tá? Essa espécie aqui, aquela preta brilhante clássica, né, dos livros, é aquela sanguessuga europeia, utilizada aí nas sangrias, né? Antigamente era usado muito, hoje ainda é usado porque as sanguessugas na sua saliva, elas têm um anestésico, uma substância que funciona tanto como anestésica como anticoagulante. Então, isso é bom, né? Porque elas estimulam a irrigação dos vasos sanguíneos, tá? Em se tratando aí de alguma necrose no tecido, alguma cirurgia que precise que tenha ali ramificação dos vasos sanguíneos. Então, elas são excelentes, elas são todas esterilizadas, vivem no aquário de água limpa, tá? Então, elas podem se alimentar mesmo fora da água, isso que é o importante dessas espécies aí. Bom, então agora que vocês já conhecem quem são os anelídeos, tá? São os vermes marinhos, as minhocas, minhocuçu também é um oligoqueta, né? Aquela minhoca que chega mais ou menos a 1 metro de comprimento e uns 2,5 centímetros de espessura, de diâmetro, né? Também fica na parte dos oligoquetas e as sanguessugas aí sendo aquetas. Não tem etiqueta, tá, gente? Oligoqueta, poliqueta e aqueta, né? Então, já apareceu isso em prova, por isso que eu estou comentando com vocês. Aqui um detalhe da pele desses animais. Galera,
salvo os poliquetas, as minhocas e sanguessugas respiram pela pele. Por que salvo os poliquetas? Porque os poliquetas têm brânquias, né? Então, quem respira pela pele tem que ter uma pele diferente, né? Tem que ter uma pele úmida, tem que ter uma pele bem vascularizada, fininha, para facilitar a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Então, olha só a pele deles, né? Tem uma cutícula protetora sobre a epiderme, tá? Tem aí as glândulas, a célula glandular, né, aquelas que produzem o muco para manter essa viscosidade na pele. Por isso que a minhoca não pode viver em cima da terra, né, fora ali da terra, porque ela pode morrer asfixiada, ela vai secar em contato com o ar, né. Há uma cerda aqui se projetando para fora. Tem as células sensitivas que detectam claro e escuro, então ela sabe, né, se orientar em relação a isso. Tá? Aliás, desculpa aqui a fotorreceptora, né, que elas se orientam em relação a claro e escuro, e as sensitivas que elas percebem o cheiro, ok? Muito bem, então são bem aí, né, uma pele bem com detalhes, né, que permite esses animais viverem no ambiente em que eles vivem. Muito bem, então aí nós falamos sobre a pele deles, então a respiração é cutânea, tá? Muito bem, opa, vamos para frente. Aqui, ó, mais um esqueminha para você perceber isso. Então, a gente falou que a pele deles tem que ser úmida, tanto é que quando a gente observa uma minhoca, você olha na pele dela, você vê no dorso um vaso sanguíneo principal, tá? Dá para ver, e no ventre também você consegue ver um vaso sanguíneo ventral principal. Então, porque a pele geralmente é bastante fina, né? Então, olha aí, ó, né? O oxigênio entra pela pele, vai para dentro do sangue e vai para todo o organismo, tá? E o gás carbônico em sentido contrário. Então, muito bem. Em relação aos poliquetas, a gente comentou com vocês que eles respiram através das brânquias. Naquelas expansões que tem na lateral do corpo deles, essas expansões se chamam parapódios. E dessas expansões saem tanto as cerdas como você tem a ramificação de vasos sanguíneos para dentro dessas projeções, para dentro desses parapódios, que também pegam o oxigênio da água. Então essas estruturas aqui, ó, são chamadas de brânquias, tá? Então os aquáticos aí têm brânquias, respiração branquial. Em relação às demais funções, vamos ver aqui o que a gente vai falar para vocês. Vejam, aqui a gente tem o corpo, nesse desenho aqui, o corpo de uma minhoca cortado transversalmente. Você observa aqui a existência de algumas cerdas, tá? Ó, a cutícula protetora. Abaixo da cutícula tem camadas, então tem a pele, daí tem a camada de músculo, músculo circular, músculo longitudinal, que auxilia na locomoção desses animais, tá? Lembre-se que nós estamos falando de animais celomados, pessoal. Então, dentro do corpo da minhoca tem um espaço aqui, ó, chamado de celoma, aonde os órgãos estão inseridos. Dentro desse celoma tem um líquido. Esse líquido ajuda na sustentação e na locomoção também desse animal, né? A musculatura contrai, empurrando esse líquido contra a parede do verme, produzindo movimento. Então, o líquido celomático aqui dentro funciona como um esqueleto hidrostático. Bom, vamos olhar aqui, ó, um vaso sanguíneo dorsal, tem outro ventral, que aqui nesse desenho a gente pode ver também, ó, um vaso sanguíneo principal dorsal e um ventral. É claro, pessoal, que desses dois vasos principais partem muitos outros vasos menores irrigando todos os órgãos deles, tá? Ligando aqui, ó, o vaso sanguíneo dorsal ao ventral, são 5 vasos de grosso calibre que conseguem se dilatar e contrair como se fosse o coração. Eles têm uma grande capacidade, né, de se dilatar e de se contrair para impulsionar o sangue. Então, por esse motivo, esses vasos transversais são chamados de corações. Então, diz que a minhoca tem 5 corações, né? É em relação a esses vasos aí, tá? Como é a circulação desses animais? É fechada, pessoal, tá? A circulação fechada, o sangue deles é igual ao nosso, no sentido de ter hemoglobina, de ser vermelho e de transportar os gases respiratórios, tá bom? O sistema digestório, tá? Ele tem uma dobra, né? A gente vai ver isso numa outra imagem. Ele tem uma dobra chamada tiflossole que aumenta bastante a capacidade de absorção nas minhocas, tá? Aqui você observa de frente, a gente vai ver numa outra imagem de lado, os órgãos excretores da minhoca são chamados nefrídeos, até rima, né, galera? Anelídeos tem nefrídeos. Os nefrídeos, eles removem a excreção, a amônia, tanto do líquido celomático como dos vasos sanguíneos, né, que irrigam esse sistema excretor, tá? E colocam para fora através de buraquinhos, através de poros na pele do animal. Então o xixizinho da minhoca vai sair por aí, ok? A gente falou para vocês já que o sistema digestório é completo, eu vou mostrar para vocês numa outra imagem melhor sobre isso.
Vejam só, a faringe da minhoca é uma faringe, ela se projeta para fora e ela vai engolindo a terra, ela é sugadora, uma faringe sugadora, tá? O papo aqui é uma dilatação do esôfago, onde a terra fica bastante umedecida ali dentro, aí vai para um estômago mecânico, que é a moela, né? A contração da moela aí faz a trituração de grãos de terra maiores, né? De alguma outra coisa que entra junto com a terra, e manda embora para o intestino. Daqui até o finalzão do corpo da minhoca é só intestino. O intestino também é segmentado, né? Tão cheíssimo de terra. Né? Tem que tomar cuidado quando, para isso na faculdade, né? Quando você vai mostrar a posição dos órgãos, né? Da minhoca, tem que tomar cuidado ao fazer o corte. Não pode aprofundar muito, porque senão corta o intestino e sai aquele monte de terra, né? Lameada para fora, suja tudo, você não consegue observar nada. Então, por isso que a gente sabe que o intestino é todo segmentado, né? Até o finalzão do corpo, tá? Até lá as fezes, né? Até o ânus onde as fezes saem, tá? Que é o húmus que a gente já comentou com você. Então, o sistema digestório completo. Olha aqui a dobrinha, né, pessoal, que a gente comentou com você. Então, aqui o intestino sendo visto aqui, ó, transversal. Você consegue perceber essa volta para dentro dele mesmo. Isso amplia bastante, porque toda essa área aqui, ó, toda essa superfície aqui vai ser usada também para absorção do alimento. Tá certo? Muito bem. O sistema excretor, lembra que eu comentei numa imagem que vocês iam perceber esse sistema de lado? Então, olha só, né? Até dentro da minhoca, ela é toda dividida em anéis, em compartimentos, tá? Tem o líquido celomático aqui está mostrando para vocês o intestino, e aqui o detalhe, então, do sistema excretor e dos nefrídeos, tá? Tem esse funilzinho ciliado aqui, que é o nefróstoma. Ele, então, drena, né, absorve a amônia aqui do líquido celomático, passa aqui para dentro do nefroduto e vai sair aqui pelo porinho, que é o nefridióporo, tá? Em cada segmento corporal da minhoca, tem um par de nefrídeos, um de cada lado. Então, imagina, né? E o xixizinho dela vai saindo aqui por esses orifícios. Então, o detalhe dele, né? Ele começa, né? O mesmo aqui, ó, o sistema excretor, o mesmo nefrídeo. Ele começa no segmento anterior e termina no segundo segmento. Esse aqui é a mesma coisa, vai começar naquele segmento ali, o nefróstoma vem um pouquinho para lá, termina aqui, tá? Olha aí, ó. Beleza? Então, anelídeos têm nefrídeos. Mais uma imagem aqui para você observar aí o sistema circulatório, tá? Os 5 vasos bem dilatadinhos, aqui dá para ver bem, ó, que funcionam como corações, ok? Para impulsionar bem o sangue. Então, sistema circulatório fechado nos anelídeos, né? O sangue é chamado de hemolinfa nos invertebrados, né? Vocês já sabem disso. E esse sangue, então, é vermelho. Essa hemolinfa é vermelha devido à hemoglobina. Sistema nervoso ventral, pessoal, por quê? O conjunto de células nervosas, a gente já sabe que se chama gânglios. Lá na região anterior, próximo à boca, lá próximo à faringe, tem 2 gânglios cerebroides, de onde partem nervos, tá? E ao longo do corpo, embaixo, principalmente, esses gânglios se espalham, né? Partindo aí os 2 cordões nervosos. Então, a gente costuma dizer que esse tipo de sistema é ganglionar e, por ficar bem desenvolvido na parte ventral do animal, ganglionar ventral. Tá? Então, a minhoca tem aí toda uma estimulação nervosa. Em relação à reprodução, pessoal, os poliquetas são dioicos, fecundação externa e o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem larvas, tá? Nos aquetas, que são as sanguessugas, e nos oligoquetas, que são as minhocas, esses animais são monóicos ou hermafroditas, ok? A fecundação vai ser externa, dentro de um casulo, e o desenvolvimento aqui, no caso, é direto, tá? Não existe fase larval. Então, mesmo, e lembrem-se daquela história, né? Que mesmo sendo hermafrodita, mesmo sendo monóico, a minhoca vai fazer fecundação cruzada. Por quê? Para aumentar a variabilidade, né, dos seus descendentes. Então, para que elas consigam se reproduzir, elas têm que ficar assim, ó, né, em posição contrária, como se uma estivesse indo para lá e a outra vindo para cá. Elas têm que encostar os seus clitelos, o clitelo da minhoca de cima tem que ficar perto da boca da minhoca de baixo, tá? E o contrário aqui, ó, o clitelo da minhoca de baixo tem que ficar próximo à boca da minhoca de cima. Então, elas têm que ficar numa posição assim, invertida. Galera, e aqui também a gente tem aquela situação, né? A minhoca não conseguiria se autofecundar porque os testículos não têm comunicação com os ovários dentro do corpo dela. Então, por isso, essa posição estratégica para que ela consiga se reproduzir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Esse daqui, você tá vendo, ó, o testículo por dentro lá da minhoca, tá? Então, ele tem um canal que vai se abrir aqui no clitelo, naquele anel maior, tá? E vai liberar os espermatozoides em bolsinhas que essa minhoca tem assim, ó, próximo à boca, tá? São as espermatecas. Então, vai liberar ali dentro os espermatozoides. A minhoca de cima também vai fazer a mesma coisa, por um canal saindo do testículo, vai lá, se abre na região do clitelo e vai liberar os espermatozoides nas bolsinhas, nas espermatecas ou receptáculos seminais da minhoca de baixo. Tudo bem? Então, veja que elas trocaram espermatozoides, tá? Elas vão se separar e depois de um tempo, o que vai acontecer? Vou tomar exemplo aqui, por exemplo, de uma minhoca, tá? Então, lá na região do clitelo, tem um outro orifício que vem lá do ovário liberando os óvulos. Então, o ovário vai liberar o óvulo, que vai sair por esse orifício e vai ser colocado dentro de um casulo que o próprio clitelo vai produzindo, tá? Então, as células do clitelo vão produzir um casulo ao redor dele. E aí, esse casulo é justamente para conter os óvulos que essa minhoca vai liberar por esse orifício. Muito bem, uma vez que ela liberou os óvulos, esse casulo ele vai se deslocando. Pessoal, não é o clitelo que se desloca, o clitelo é um anel do corpo da minhoca, tá? É esse casulo que ela secretou ao redor. Então, com o movimento muscular, a minhoca vai... esse casulo ele vai se deslocando ao longo do corpo dela, tá vendo ele aqui, ó. Quando ele chega lá perto da boca, tá? Lá perto, onde tem as espermatecas, elas vão liberar o sêmen dentro desse casulo. É o que está acontecendo aqui, ó, liberando o sêmen para dentro do casulo onde estão os óvulos. Então, vocês concordam comigo que a fecundação será externa, porque não vai ser dentro do corpo da minhoca, e sim dentro desse casulo, tá? Então, olha aqui, ó, os ovos já estão aqui fecundados, portanto, a minhoca termina de liberar o casulo. Esse casulo tem mais ou menos 1 centímetro de comprimento, ele é um tom assim meio begezinho, tá? Amarelinho claro, e normalmente dentro ficam de 7 a 8 ovos, que vão dar origem a 7 a 8 minhoquinhas bem jovens, portanto, nada de larva, tá? Então, o desenvolvimento é direto, tá? Aqui eu coloquei essa imagem só para você perceber, ó, a posição do clitelo próximo da região anterior, próximo da boca, tá? A mesma coisa essa aqui, ó, o clitelo dela tem que ficar próximo à boca da minhoca de baixo, tá bem? É onde vão estar aquelas bolsinhas, as espermatecas ou receptáculos seminais para receberem os espermatozoides. Tá legal? Então, o clitelo tem função reprodutiva em que sentido? Em elaborar um casulo, né, para que haja aí o depósito dos óvulos, tá? E, consequentemente, a fecundação, né? Então, olha aqui, ó, mais uma vez eu estou mostrando para vocês aqui que o clitelo é o anel que permanece no corpo da minhoca, o que se desloca é apenas o casulo que ela produz. Tá bem? Pessoal, então, fechando essa aula dizendo para vocês o seguinte, em relação às funções vitais que são cobradas dos anelídeos, tá? Sistema digestório completo, minhocas com tiflossole, sistema circulatório fechado, hemolinfa com hemoglobina, sistema respiratório branquial nos aquáticos e cutânea nos terrestres, tá? Sistema nervoso ganglionar ventral, sistema excretor são os nefrídeos, né? A reprodução aí, o mais importante aqui é você lembrar dos monóicos, tá? Fecundação cruzada e externa e desenvolvimento direto. Ok? Pessoal, muito bem, então espero que vocês tenham entendido essa aulinha de hoje e até uma próxima. Um beijo e fiquem bem.